Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quem está alegre aqui nessa noite fria de estar na casa do Senhor? Fique em pé. Frio lá fora, né? Deixa o frio para lá. Nós estamos aquecidos pela presença do Espírito Santo. Amém? Na presença do Senhor. Amém. A palavra de Deus diz lá em Salmos 95: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E que nessa noite nós possamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e o nosso louvor de todo o nosso coração. Amém? Nada melhor que o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Abra seu coração agora. Esse louvor que nós vamos cantar é novo. Antes de nós cantar, eu quero fazer um ensaiozinho rápido com vocês. Estão prontos com o ensaio rápido? Amém. O refrão diz assim: não há nada
Senhor
Oh Jesus, obrigado pela sua presença nesse lugar. Que maravilhoso é poder estar na casa do Senhor e sentir a sua presença. Aleluia. Obrigado, Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Diz a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Verso 8. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém? Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia bastante, abundantemente, colherá. Amados, nossa querida e preciosa cidade de Panambi, ela é cercada, ela é rodeada por campos e por lindas e maravilhosas lavouras. Amém? Se nós pegarmos a BR-158 ou a 285, para onde nós nos dirigirmos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito das nossas BRs, nós vamos ver grandes e lindas lavouras. E nessas lavouras se cultivam variedades de plantas: aveia, trigo, milho, soja e tantas outras variedades. Quero eu acreditar no meu coração, apesar de não entender nada sobre lavoura, mas quero eu acreditar, né, irmão Marcelino, que o agricultor, ele certamente, ele conhece a sua terra e ele também procura plantar nela uma semente boa, uma semente de uma boa variedade, uma semente de uma qualidade boa e excelente. Amém? É isso mesmo, povo? Amém. Para quê? Para que quando chega então o período da colheita, o período da safra, esse agricultor venha colher abundantemente centenas e centenas de sacas, né, por hectare. Esse é o plano, esse é o objetivo. Mas para isso ele precisa escolher uma boa semente para plantar nesta terra. Mas o que isso tem a ver com nós, igreja? O que isso tem a ver com o reino de Deus? Amados,
o reino de Deus aqui na terra, eu quero acreditar e crer no meu coração de que é uma terra boa, de que é uma terra fértil, de que é uma terra próspera, que é uma terra que mana vinho e mel. É uma terra que vale a pena nós investirmos. Mas quem é os agricultores? O agricultor é eu e você. Os agricultores é eu e é essa pessoa que está sentada aí do seu lado. Amém? Que tipo de semente nós estamos plantando nessa terra? É uma semente boa? É uma semente de uma variedade excelente? É uma semente de uma qualidade boa ou ruim? Essa semente, antes de chegar nas mãos dos nossos agricultores, ela passa por um processo de classificação. Ela passa por máquinas, onde essa semente é exposta sobre essas máquinas, e ali elas começam a classificar a semente boa da semente ruim. A palavra de Deus, ela tem classificado em nós que tipo de semente, que tipo de pensamento essa palavra, essa máquina, essa classificação está fazendo dentro de nós. Uma classificação boa, uma classificação de entendimento, uma classificação de revelação. Que tipo de classificação a palavra de Deus está fazendo em nós, para que nós venhamos semear abundantemente na obra de Cristo? Você tem a sua semente aí? Se você tem a sua semente aí, pegue ela na sua mão agora. Essa é a sua semente. Pegue a sua semente aí. Como eu falei, a obra de Deus é a terra. O reino de Deus é a terra. Eu sou o agricultor. Se eu passei pelo processo da palavra, pelo processo da classificação, do entendimento, aqui está a minha semente. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso entendimento. E aqui está o lugar onde eu e você vamos colocar a nossa semente. Se eu plantar pouco, eu vou colher? Se eu plantar abundantemente, eu vou colher? Fique de pé nesse momento, mãe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus multiplique toda a semente boa na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. E que você possa estar semeando nesta terra, nesta igreja, para a glória do Senhor. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando pela vida do nosso querido irmão André, o evangelista André, que estará trazendo a palavra dessa noite. Que Deus capacite ele, que o Espírito Santo use a vida dele poderosamente para abençoar a nossa vida. Paizinho querido, nós colocamos a vida do teu filho na tua presença. Seja o Senhor com ele, Deus, para ministrar nos nossos corações. Ainda que ele está embaixo de muita oração da nossa liderança, embaixo da nossa liderança, dos nossos pastores líderes, a nível de Porto Alegre, aqui no nosso município. Estamos orando pelo grupo, pelo setor, pelo trabalho que junto com o Michel estão cuidando, e pedimos, Deus, que a capacitação do Teu Espírito Santo venha sobre ele. Usa a vida dele, Pai, com certeza que ele será instrumento nas Tuas mãos. Então capacita ele, Pai, e faça, Deus, que a palavra venha frutificar em nosso coração, não somente a 30, mas também a 60 e a 100 por um. Que o nosso coração venha frutificar
que venhamos a receber a palavra com amor, com carinho, sabendo que vem do teu coração para o nosso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Mais uma vez quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradecido ao nosso querido pastor Fábio por essa oportunidade, por ter confiado essa tão grande responsabilidade de estar aqui para falar a palavra do Senhor. Antes de falar a palavra, quero rapidamente perguntar se tem alguém que nos visita essa noite, primeira, segunda vez, se quiser fazer um sinalzinho com a mão assim. Aqui alguém que nos visita? Aqui temos jovem, mais pessoas lá. Aqui, não? Graças a Deus pela vida dos nossos visitantes. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Vocês são muito importantes. E é muito bom ter a presença de vocês. A Paz Church é uma igreja que ama as vidas. Ama as vidas, né, Thalita? Às vezes faz barulho, mas ama as vidas de todos. Somos uma igreja focada no discipulado, ganhar almas para o Senhor Jesus, um trabalho nos grupos, nas casas, e aqui no nosso culto de celebração. Todos são bem-vindos essa noite para estar conosco, para aqui nós celebrar o nome do Senhor e ser abençoados pela palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E quando nós falamos de maneira simples, a palavra de Deus é a palavra que produz o efeito. A Bíblia mesmo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Não é a minha palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero falar simplesmente do Evangelho nessa noite, ministrar a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. O Espírito Santo colocou esta palavra e ficou guardada, e o Espírito Santo me dizia: quando for a primeira oportunidade, esta é a palavra, porque há um encontro marcado com alguém aqui nessa noite. Amém? Você crê nisso? Amém. Esse texto que eu quero ler, ele vai falar sobre um tema que é endireitando o que está encurvado, baseado no texto de Lucas, no capítulo número 13, versículo 10 ao 17. Eu vou ler com vocês aqui no telão. Se você quiser ler na Bíblia, anotar e marcar. Se você quiser ler aqui no telão, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Que diz a palavra do Senhor assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava aí uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, diga comigo, 18 anos, e andava encurvada, diga comigo, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12: vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre desta enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Verso 14. Sempre tem que ter um chato, né? Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Verso 15: respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E o verso 17: e dizendo ele essas coisas,
todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por quem? Por Ele, por Jesus Cristo. Você pode glorificar ao Senhor nessa noite por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos esse texto, o qual é uma história, algo que aconteceu, não é uma parábola ou uma história como a história mencionada do rico e o Lázaro, que o nosso pastor pregou aqui no domingo passado, aquela passagem poderosa que nós aprendemos. Aqui é algo que aconteceu num dia em que Jesus estava pregando, ou num dia em que Jesus foi ao templo para ensinar. E nós aprendemos, nós começamos a entender e ver nesse texto que a vida, muitas vezes, ela tem muitas surpresas. Muitos momentos em que nós estamos bem, mas por alguma coisa, por alguma casualidade, por alguma eventualidade, por algo que nos sucede, às vezes por uma falha que nós cometemos, mas às vezes mesmo sem nós cometer nenhuma falha, as circunstâncias de uma hora para outra elas mudam na nossa vida. Alguém até diz às vezes que a vida é como uma gangorra, às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Outros dizem que a vida é como uma roda gigante, ela está sempre girando, e às vezes você está numa posição, às vezes você está na outra. Eu não sei em que posição você está hoje, se está tudo bem, ou se você está com algum problema, mas o certo é que nós passamos na nossa vida por muitas surpresas, por muitas coisas que nos atingem. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa linda, maravilhosa, melhor cantora, melhor companheira que Deus me deu, e estive aqui louvando o Senhor comigo. Mas há um mês atrás, de uma hora para outra, quando menos esperávamos, a nossa filhinha Milena que está aqui, um Marco, e já estou com a minha nora aqui também, olha só como é a vida. De um dia para o outro, a Milena ficou com febre, achamos que era garganta, vai fazer o teste, Covid positivo. No outro dia, o Marco com febre, nós meio maleixo, Covid positivo. Eu, a Michelle e o Marco ficamos em casa. Graças a Deus pelos nossos irmãos que nos atenderam. E é isso que é lindo estar em família. Porque quando nós estamos numa situação difícil, os irmãos vêm e estendem as mãos. Quantos irmãos nos estenderam a mão, se preocuparam, oraram por nós. Até uma noite, no final do culto, acho que de domingo, não foi domingo e terça, alguém inclusive lá no portão, o queridão do irmão Fabiano, larga um saco de picolé, uma sacola de picolé. E nós, que alegria, queridos, uma coisa tão simples, um gesto tão simples, de tanto carinho, numa circunstância, numa situação que você não espera, mas às vezes você se encontra. E nós olhamos aqui a história dessa mulher, que fala que ela estava encurvada. O texto bíblico diz que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e ela estava encurvada. O que é a mulher encurvada? Ela era corcunda. Vocês imaginem, eu não vou pedir para vocês fazerem isso aqui, mas vocês imaginem ficar o tempo todo assim, olhando para baixo, olhando para os pés. É interessante porque o texto é narrado por Lucas. Lucas era médico, era um cientista da época, ele sabia o que ele estava falando. E quando Lucas narra e diz que a mulher estava há 18 anos, e não diz como em outras passagens, como o cego que ele cita, cego de nascença, coxo de nascença. Quando ele fala da mulher, ele não diz que era de nascença. Ele está dizendo que essa mulher, durante muito tempo da sua vida, ela era normal. Ela era perfeita. Ela não tinha problema nenhum. Mas, em um momento, ela passou a se encurvar e ficar encurvada, e assim ficar por 18 anos. E ainda nos diz o texto bíblico que era um espírito de enfermidade, um espírito do diabo, um demônio que foi tomando conta da vida dela, e ela foi se encurvando. Ela começou a olhar para baixo,
viver a vida olhando para os próprios pés. Sabe o que é interessante, irmãos? É que no verso 10 diz que Jesus estava no templo ou na sinagoga. Vamos traduzir para a nossa língua. Jesus foi na igreja e essa mulher não estava na igreja. Alguém que está na igreja, mas está encurvado. Alguém que está na igreja, mas só olha para baixo. Alguém que está na igreja, mas não consegue erguer os olhos. Talvez como o salmista dizer, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Ela estava na igreja, mas olhava para baixo. Quando a Bíblia quer dizer que ela estava na igreja, a Bíblia não quer dizer que ela não tinha salvação. O próprio Jesus diz, ela era uma filha de Abraão. Uma filha de Abraão era alguém salvo. O que eu quero dizer com isso? É que há pessoas que estão na igreja, já foram resgatadas, estão salvas. O problema não é a salvação, mas mesmo estando na igreja, mesmo tendo recebido a salvação, vivem a vida olhando para baixo, vivem olhando para os pés, vivem sem conseguir levantar. Ela estava encurvada em direção a si mesma, em direção ao que era deprimente. Só que o mais encurvado talvez não fosse o seu corpo, mas o seu coração. O seu coração que já não olhava mais para as coisas do alto, mesmo tendo a sua salvação, olhava para o seu próprio problema, olhava para a sua situação, olhava para aquilo que ela estava enfrentando. E aí tem uma peculiaridade no texto, pode passar, que diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. Quando Lucas, que é um médico, narra que ela não podia endireitar-se, isso quer dizer que ela não conseguia ficar reta, ela não conseguia ficar direita. E não é uma semana. Não sei se vocês já tiveram dor nas costas. Eu passei nos 40 e comecei a ter dor nas costas. Mais alguém me acompanha com dor nas costas? De vez em quando. Estava falando também de rachar lenha e se preparar para o inverno, né? Fui rachar uma lenha ontem, passei o dia inteiro ruim nas costas. Um dia, fica uma semana, fica um mês, mas a mulher talvez começou com um dia, uma semana, um mês, e o tempo foi passando, e era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos, que essa mulher não conseguia se endireitar. E quando a Bíblia fala que ela não conseguia se endireitar, ela andava encurvada, vocês imaginem a situação do dia a dia. Quando ela fosse sentar para comer, como é que ela vai comer se ela não pode se endireitar? Talvez tinha que ficar meio de lado para conseguir trazer o alimento para a boca. Vocês já pararam para pensar como é que uma pessoa que vive a vida encurvada faz para tomar água? Numa época em que não havia canudinho, talvez tiveram que inventar alguma coisa para ela. Como é que ela fazia para dormir encurvada, sem conseguir endireitar-se, sem conseguir ficar deitada reta na cama? Cada vez que essa mulher se movia, ela sentia dores. Cada vez que ela tentava mudar de posição, ela sentia dores. Cada vez que ela tentava se endireitar, ela sentia dores. Aleluia. O que eu quero que você pense é que à medida que eu vou falando dessa mulher, eu sei do Espírito Santo do Senhor que há pessoas aqui, há pessoas ouvindo essa palavra, e por causa das dores, daquilo que estão sofrendo, também não conseguem dormir, também não conseguem se alimentar direito, porque a sua situação de vida já não permite. Leva o alimento para a boca e parece que não desce, parece que não cai, ou quando come parece que tudo faz mal. Quando você está numa situação difícil, parece que tudo faz mal, está sempre com azia, está sempre com digestão, sempre. Vocês já passaram por uma situação assim? Fica aquela bola na boca do estômago, e você não consegue comer, você não consegue dormir, e você deita, e vira para um lado, e vira para o outro. Talvez seja uma mulher que não conseguia se endireitar, e vira para um lado, e vira para o outro, daqui a pouco a esposa, o marido, por tudo, quase o que? O tempo não para quieto. E
talvez muitas vezes você não falou nada e só disse: está tudo bem. Mas por dentro há algo que começa a mexer no teu interior, algo que te incomoda, algo que dói, algo que fere, uma situação que não é que você tenha errado, mas uma situação que talvez aconteceu na tua vida e que não deixa mais você viver a vida da maneira como você deveria viver, porque Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida com abundância. Não para viver uma vida assim. Todos os dias, essa mulher não conseguia ter uma vida normal. Tudo que ela conseguia fazer era olhar para o chão. O único lugar. O diabo a oprimiu. Os pensamentos malignos a oprimiram. Só para deixar claro, irmãos, o texto bíblico, ele diz que ela tinha um espírito que a oprimia. Ela não era possessa por demônios. Ela não estava possessa, ela estava oprimida. Oprimida é quando o inimigo vem e coloca um peso sobre a vida. No caso dela era literal, o peso nas costas, que ela tinha que andar assim. Talvez no caso de muitos de nós, muitos pesos que o inimigo traz, talvez até o peso do medo da situação que nós vivemos, em que vão pesando, e daqui a pouco você vai se encurvando, e o que acontece com essa mulher? Satanás amarrou ela não conseguia mais se levantar. É interessante que o fato dela andar encurvada e olhar só para baixo, ela só olhava para si mesma, só olhava para os seus próprios problemas, e talvez ela pensava assim: só eu que estou sofrendo. Ela não sabia que tinha um cego de nascença que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não sabia que tinha o coxo lá, 38 anos, à beira da porta do tanque. Ela não sabia que tinha tantos cegos, tantos presos, tantos mudos, tantos necessitados. Ela achava que só ela tinha problema, porque ela só conseguia olhar para ela mesma. E quando a gente olha só para nós mesmos, parece que o nosso problema é o pior de todos. Aquele domingo que nós passamos em casa, queridos, nós passamos já tanta coisa. Posso contar os testemunhos da nossa vida aqui? Nós passamos agora o último domingo, Dia das Mães, em casa, em isolamento. Teve um domingo de Dia das Mães, alguns anos atrás, em que nós estávamos esperando um filho, e no Dia das Mães, minha esposa sofreu um aborto. Sentou para o almoço de meio-dia, sentiu mal e já viu que tinha dado problema. No Dia das Mães. São situações que a gente passa que não se espera. E nesse Dia das Mães, agora nós estávamos em casa, em isolamento. Era o último dia, e no sábado à noite nós reunimos a nossa família, os nossos filhos. Nós vamos louvar a Deus. Estamos findando o isolamento, estamos bem, graças a Deus. Sintomas nada mais do que normal. Algumas sequelas, a Michelle ficou com 10% do pulmão prejudicado, algumas sequelas, mas tudo bem, Deus vai abençoando, vai trazendo a cura. E naquele dia, naquele sábado à noite, ao invés de olhar para os nossos próprios problemas, naquela semana havia acontecido aquele episódio tão triste, inexplicável, daquele moço que matou aquelas crianças numa escola em Santa Catarina. E quando eu pensei assim, puxa, que triste tem que ficar isolado no Dia das Mães, eu pensei, mas você imagina a mãe daquelas crianças passar um domingo do Dia das Mães e ter perdido seus filhos numa barbaridade tão grande. Então, quando nós olhamos só para nós, para os nossos problemas, nós vivemos uma vida de autocomiseração, aquela vida do ai de mim, né? Ai de mim, é tudo eu, coitado de mim mesmo. Mas quando nós olhamos para os lados, nós olhamos o quanto tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. E você, ao invés de erguer as mãos para o céu e adorar a Deus, e louvar e agradecer pelo que você tem, você poderia estar orando por outras pessoas. E talvez estar encurvado, olhando para os seus próprios problemas. Mas em nome de Jesus, nessa noite não tem mais ninguém aqui que fica assim, não é? Amém?
Mas ninguém fica olhando para si mesmo, seus problemas. Vamos olhar para os lados, erguer os olhos para os campos que estão brancos. Essa mulher estava dessa forma, olhando para baixo. Não vai para lado nenhum, não consegue sonhar, não consegue levantar o rosto. Andava envergonhada. E ela simboliza aquela pessoa que por algo que aconteceu na sua vida, cada vez que ela entra na igreja, ela não consegue olhar para os lados, ela entra de cabeça baixa, porque tem vergonha do que aconteceu, tem vergonha do que fez, talvez, tem vergonha dos próprios erros. Às vezes dá ouvidos para o inimigo que começa a acusar e dizer: mas quem você é para ir na igreja? E você entra na igreja e parece que está todo mundo olhando para você e você se sente envergonhado. Assim era a vida dessa mulher. Ela tinha um problema. É claro, é certo que quando ela entrava na igreja chamava a atenção, as pessoas ficavam olhando para ela. E diz o texto então que ela, pode voltar, ela tentava, mas não conseguia de modo nenhum endireitar-se, ela não conseguia. Porque há coisas na nossa vida que nós não conseguimos pela nossa própria força. Há problemas, há pecados, há vícios, há tantas coisas que talvez tantas pessoas pensam e estão dessa forma como ela. Eu queria, eu tento, eu gostaria de me livrar disso, mas eu não consigo. Não consigo resolver. E talvez você está aqui com algo assim que não consegue se endireitar. Há 18 dias, talvez há 18 semanas, talvez há 18 meses, talvez há 18 anos. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. E hoje Jesus está aqui para te tocar. E para dar a libertação que você precisa. Para te dar a liberdade que você tanto almeja. Aquilo que você não consegue fazer, o Espírito Santo é poderoso para agir e tocar na tua vida e fazer. E é aqui que entra Jesus na história. Isso aqui que nós falamos, a mensagem também se divide nisso. São 3 partes: o que o diabo fez, o que a mulher fez e o que Jesus fez. Isso aqui que nós vimos foi o que o diabo fez, o que o inimigo fez, aprisionou, botou lá para baixo, só olhava para baixo. Mas teve algo que a mulher fez. O que foi que a mulher fez? Olha só que interessante. Verso 10. Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E a mulher estava onde? Onde que a mulher estava? E a mulher estava ali. O que foi que a mulher fez? Por 18 anos ela andou encurvada. Por 18 anos ela andou envergonhada. Por 18 anos ela andou com dor, com dificuldade. Mas tem algo que ela fez. Ela estava no templo. Ela não deixou, obrigado querido, ela não deixou de estar na casa do Senhor. Ela não deixou de se reunir com os seus irmãos. Mesmo envergonhada, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, ela não deixou de estar reunida no templo. A pergunta é: e o que é que ela ganhava ficando em casa? O que é que ela ia ganhar ficando em casa? Apesar dos olhares críticos, apesar de talvez pessoas com pedra nas mãos, apesar de talvez as pessoas ficarem se perguntando quem pegou ela, os seus pais, para que ela andasse assim. Hoje nós vivemos esse tempo de pandemia, graças a Deus que temos a tecnologia. Os irmãos que não podem estar aqui podem acompanhar. Mas a pergunta é: e você que pode estar no templo, por que não está? A mulher não deixou de estar.
Queridos, ouça com muita atenção. Deus é poderoso para agir. Não há porta, não há barreira, não há dificuldade para Jesus agir aonde quer que seja. Mas tem coisas que Jesus só faz no templo. Tem coisas que Jesus só faz no meio do seu povo reunido. E tem pessoas que, além de não vir, ainda querem desencorajar outras de vir. Mas é um perigo, é perigoso. Cuidado com o Covid. O pastor Fábio sempre fala: ninguém pegou Covid aqui na igreja. Graças a Deus por isso, não vai pegar. Porque aqui é lugar de bênção. E além de ser lugar de bênção, é um lugar onde há pessoas responsáveis, há pessoas que têm cuidado, há pessoas que pensam, que se preocupam uns com os outros. Você que está ouvindo, quiser vir, pode vir. Com tranquilidade, com segurança. Estão lá os irmãos na porta com álcool em gel, estamos com distanciamento, lugares contados, numerados, distanciamento, tudo certinho. A pergunta é: o que é que você ganha ficando em casa? Talvez assistindo o Domingão do Faustão, assistindo futebol. Ah, mas Jesus, eu estou sofrendo, ninguém olha por mim. Mas vai ganhar o quê olhando TV em casa? Maratonando a Netflix. Para todas as coisas há um tempo, queridos. Há um momento de lazer, não é pecado, não. Mas Jesus está aqui nesse lugar nessa noite. Há coisas que Jesus faz aqui no templo, e Ele está aqui para tocar as vidas nessa noite. É assustador ver como o diabo conseguiu prender essa mulher por 18 anos. É assustador. Talvez ela acreditou que fosse 1 ano, que fosse 2 anos. Ela não nasceu assim, nós já falamos isso. Por anos a fio ela sofre. Por anos a fio talvez ela fique pensando: mas por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu coopero, participo da célula, do Life Group. Por que isso está acontecendo na minha vida? A verdade, irmãos, é que muitas vezes não é necessário você errar, não é necessário você falhar, não é necessário você pecar. Essa mulher, a Bíblia não diz. Olha só que interessante, quantas vezes Jesus, na hora de curar alguém, antes de curar, ele dizia: perdoados estão os teus pecados, né? Ela não diz isso, Jesus não diz isso, porque ela não havia feito nada de errado. Porém, Jesus disse que ela era filha de Abraão, ela era filha do Senhor, ela tinha uma promessa. E muitas vezes basta isso para o inimigo querer te atingir. O inimigo sabe que você é filho de Deus, que você tem uma promessa, que você tem algo especial, que você tem um desejo de fazer a obra do Senhor, e isso basta para que o inimigo venha querer te aprisionar e colocar peso nas tuas costas para você andar encurvado. Mas eu posso dizer para você: o inimigo pode até tentar, mas não vai ter poder na tua vida. Não vai ter poder na tua vida, em nome de Jesus. Não vai ter poder na tua vida para te encurvar e para fazer você baixar a cabeça. Agora veja o que Cristo fez. Eu acho lindo, eu sou apaixonado por Jesus, pela palavra, pelos ensinamentos. E cada coisa que Jesus fez eu acho tão lindo, porque não é um milagre, é algo maravilhoso, e cada detalhe do milagre tem uma lição tão grande. Porque Jesus, Ele foi naquela igreja, Jesus foi naquela sinagoga. A sinagoga era um lugar, um ambiente pequeno, um lugar onde ia poucas gentes. A pergunta é: por que é que Jesus foi lá, se tantas vezes ele andava no meio da multidão, né? Uma vez que ele multiplica os pães, tem 5.000 homens, talvez 15.000 pessoas, onde ele andava eram multidões. Mas naquele dia, Jesus deixa as multidões para estar naquele lugar, porque havia alguém que precisava.
Talvez nesse dia o Senhor Jesus deixou tantas multidões, deixou pessoas importantes esperando para estar aqui, porque Ele tinha uma palavra para você, porque Ele tinha algo especial para fazer na tua vida, aqui, hoje. Jesus aparece nesta igreja, e aquela mulher que estava há 18 anos, nesse dia, teve um encontro marcado com o Senhor Jesus. Pode passar, Júlio, por favor. Pode passar. Diz o texto: vendo-a Jesus. A Bíblia diz então que Jesus se levanta para falar a palavra, e quando Jesus começa a ensinar a palavra, ele vê sentado. Pelo contexto, dá a entender que ela estava no fundo da igreja. Jesus percebe que há uma mulher que está olhando para baixo. Jesus olha para a plateia, estão todos como vocês estão aqui me olhando. Mas Jesus percebe que tem alguém que não está olhando para baixo. Ela não está a chorar, ela não está a orar, ela está daquele jeito, porque é a posição dela. Jesus estranha porque ele está pregando, e eu tenho certeza. Ô irmão, vocês já imaginaram Jesus pregando? Vocês já imaginaram que era Jesus falar das escrituras que falavam dele? Eu duvido que alguém conseguia tirar os olhos de Jesus. Mas Jesus está falando, está explicando a palavra, e ele percebe que tem uma pessoa que não olha para ele. A versão do versículo 12, na tradução da King James, diz: e Jesus a observou. Não foi um simples olhar, Jesus observa. Os olhares do Senhor, eles, como é que tem aquela palavra difícil? Perscrutam, sondam, estão lá no íntimo. Jesus observa aquela mulher. Jesus, ele está aqui nessa noite com um olhar especial sobre cada um de vocês. E Jesus observa, sabe o que está passando na mente, no coração, na vida de vocês. A preocupação do que ficou lá fora, a preocupação do que vem no dia de amanhã. Jesus sabe, Jesus conhece, e Jesus te observa. Feche os olhos por um momento. Aleluia. Sinta os olhos do Senhor penetrando no teu coração. Os olhos do Senhor Jesus observando o que está lá no íntimo. E Ele entrou neste lugar para te observar. Para te observar. A sua procura. Aleluia. Aleluia. Consegue sentir os olhos do Senhor como chamas de fogo, olhando para cada um de nós. O que diz o texto bíblico? Jesus a observou. A segunda coisa, Jesus agora chamou. Jesus observa aquela mulher, vê ela sentada, então Jesus chamou-a. A Bíblia não diz como, a Bíblia não diz o nome dessa mulher. E eu vou tentar imaginar que Jesus está falando a palavra, talvez falar, pregando Salmo 23, o Senhor é meu pastor, explicando. Daí a pouco ele para a palavra, para de ensinar, e ele olha e vê aquela mulher de cabeça baixa, e eu acho que ele parou e ficou observando, e aí ficou aquele silêncio na igreja. Jesus está observando. Então Jesus talvez ele vai para o lado, eu não sei como é que era a sinagoga, talvez tinha uma coluna que nem essa aqui no meio, e Jesus começa a andar e observar, e ele olha para aquela mulher e diz: ô, você, vem cá. Mas ela está de cabeça baixa, né? Ela não consegue ver Jesus chamando. Ela acha que não é com ela. Ô, você senhora que está aí. Aí até que alguém dá uma cutucada. Jesus está te chamando. Jesus quer que você vá lá na frente.
E Jesus diz para ela: vem aqui na frente, vem aqui. Eu fico pensando, irmãos, que ela deve ter pensado: mas o que Jesus quer comigo? Meu Deus, que vergonha ir lá na frente. Porque parou o culto, todo mundo ficou parado, olhando. E talvez aquela mulher começou a caminhar devagar, né? Corcunda. E foi indo daí até Jesus. E com certeza, enquanto ela caminhava, começou os comentários: você viu? A mulher vai corcunda. Mas que vergonha, mas que brecha. O que está acontecendo? E começam os burburinhos, os cochichos. Só que tem um detalhe, né? Porque Jesus chama e não está nem aí com os comentários. Jesus chama e não está nem aí para o que vão falar. Jesus chama porque tem algo que Ele quer fazer naquele lugar, naquela noite. E não importa o que os outros digam. Não importa o que os outros pensem. E aquela mulher, talvez ela tenha que enfrentar a vergonha. Talvez alguns estão ali ao redor dizendo: mas isso aí não vale a pena. Mas logo esse. Mas logo esse. Talvez quantas vezes alguém já lhe deu uma palavra e os outros do lado ficam comentando: mas palavra para esse? Mas logo esse. Ele falou que não conhece. Se conhecesse. Irmãos, quando Deus fala contigo, não importa o que os outros falam. Quando Deus tem uma palavra para você, não importa os comentários dos outros. Não importa os pensamentos dos outros. O profeta Isaías dá uma palavra de Deus e Deus diz assim: eu que sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bem e não de mal. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus próprios pensamentos sobre ti mesmo. Mas aquela mulher tem que enfrentar aquele momento. Jesus não chama para dar show. Jesus não chama para humilhar. Jesus não chama para pedir nada. Jesus chamou porque algo iria acontecer. Jesus chamou porque algo Ele iria fazer, porque Ele iria agir. Ele não ia pedir nada, Ele ia ofertar, Ele ia dar, Ele ia curar, Ele ia libertar. Você consegue ouvir o chamado do Senhor nessa noite? Você consegue ouvir a voz de Deus te chamando: filho, filha, não esqueça o que eu falei contigo. Filho, lembra das minhas promessas. Filho, lembra do que eu prometi. Filho, lembra do que eu falei. Há um tempo, queridos, há um tempo entre o início da jornada e o agir de Deus. Há um tempo entre o momento que Deus fala contigo e o momento que Ele te chama. Há um tempo da trajetória de você sair de onde está e ir até onde Ele vai agir. Há um tempo, há uma jornada. Às vezes a jornada pode ter comentários, às vezes a jornada, a caminhada pode não ser bom, às vezes pode parecer que demora. Entre o tempo que Deus chama e o tempo em que Deus age. O que você tem que fazer? Desistir? Parar? Voltar atrás? Então diga comigo: eu estou caminhando. Eu estou caminhando. Eu vou até Jesus. Estou na trajetória. Jesus vai agir. O que Ele falou vai cumprir. Você crê nisso? Amém? Crê nisso mesmo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém possa dizer nessa noite: é a última vergonha, é a última luta, é o último sofrimento que eu estou passando. 18 anos, 18 meses, 18 dias, 18 horas, eu não sei. O que eu sei é que Jesus tem bênção para você nessa noite. Jesus colocou ela em lugar de destaque. Interessante que quando ela está caminhando, Jesus não fala nada, né? Tem momentos que parece que é o silêncio de Deus. Jesus observa, Jesus chama, mas até que ela chega na presença de Jesus,
Ele não fala nada. Ela está andando e Jesus está pensando. Ela está andando e Jesus está planejando. Ela está andando e Jesus está trabalhando, está pensando. Jesus sabia de todas as coisas. Então o texto bíblico diz: Jesus observou, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre desta enfermidade. Aleluia! Glória a Deus! Só que tem um detalhe: Jesus falou e não aconteceu nada. O Espírito termina nesse ponto e vírgula. Mas presta atenção que é um ponto e vírgula, tá? Não é ponto final. Jesus diz: estás livre da tua enfermidade. E ainda não aconteceu nada. E como ainda não aconteceu nada, ninguém fala nada. Todo mundo fica quietinho. Porque o problema das pessoas não é quando Deus fala, é quando Deus faz na tua vida. Quando Deus fala, às vezes a pessoa ninguém fala nada. Agora, quando Deus começa a agir, quando Deus começa a prosperar, quando Deus começa a abençoar, sempre vai ter alguém para falar. Mas aqui Jesus, por enquanto, só falou. Eu tenho certeza de que muitos, se não todos aqui, já ouviram Deus falar. Já ouviram? Amém? E talvez ainda, por enquanto, Jesus não falou. Ou Jesus não agiu, Ele só falou. Mas tem um ponto e vírgula. Observou, chamou, falou, diz o texto. E então tocou, impôs as mãos sobre ela. Irmãos, eu fico pensando nessa cena. Aquela mulher que estava há 18 anos encurvada, quando ela começa a se endireitar, aleluia, e ela vai talvez indo devagar, e talvez algum osso estalando, crack, sem cirurgia, sem fisioterapia, sem massoterapia, sem ginástica. Aleluia. Sabe o que é mais lindo da história? Quando ela se levanta e ergue os olhos, a primeira coisa que ela vê, o rosto de Jesus Cristo. Jesus Cristo está olhando para ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus te toca, Jesus coloca as mãos sobre ela. E eu posso dizer nessa noite, porque o Espírito Santo me manda falar nesta noite, que até aqui Deus tem falado, mas chegou o tempo que Deus está começando a agir na tua vida. Deus está começando a agir na tua vida. Deus está começando a agir na tua vida. Porque é tempo em que o Senhor começa a agir, a mudar situação, a mudar circunstância. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, enquanto Jesus fala, ninguém fala nada. Mas quando Jesus age, ela levanta, diz o texto que ela começa a louvar a Deus. Não sei se foi batendo palma, foi dando glória a Deus, foi pulando. Vocês imaginam alguém que há 18 anos não consegue se mexer sem sentir dor? Agora começa talvez a pular na frente e louvar a Deus da sua forma. Mas então um fariseu religioso, que estava mais preocupado com o ritual, com o protocolo, Ele só Jesus observou, ninguém falou nada. Jesus chamou, ninguém falou nada. Jesus disse para ela que ela ficaria curada, ninguém falou nada. Mas quando Jesus age, as pessoas começam a falar. E aí o chefe da sinagoga, indignado,
Que coração, hein, irmãos? Indignado. Mas tem 6 dias na semana para você vir na igreja e ser curada, bem no sábado. Olha a hipocrisia, porque o culto era só no sábado, nem tinha culto nos outros dias. Veja como é incoerente a fala desse homem. Ele diz, mas nesse único dia Jesus não podia curar. Eu fico pensando na mulher, a mulher deve ter olhado para ele assim, mas eu, 18 anos, 7.000 dias sofrendo, e no dia que eu sou curado, tu vem dizer que não era o dia. Como assim não era o dia? Tem gente que se indigna, irmão, sempre, porque vê Jesus agindo na tua vida e não tem nem lógica, porque também estão aprisionados por Satanás e começam a falar e murmurar o que Jesus está fazendo na tua vida. Sabe o que tu tem que fazer? Só tem que dar glória a Deus, só glorificar e olhar para Jesus, só glorifica e olha para Jesus, glorifica e olha para Jesus. A mulher pensa, mas eu estou aqui hoje. E aí Jesus diz para ele a resposta: mas não devia ser solta da prisão essa filha de Abraão? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, ela é filha de Deus. Você quer dizer que ele não merece? Me diz que ela não merece. Talvez tantas vezes você pensou no outro irmão que recebeu uma bênção e você não, e Deus está perguntando, me diz que ele não merece. Diz que ele não merece. Vem dizer para mim que ele não merece. É Deus que sabe o que tem que fazer na tua vida. É Deus que age. É Deus que faz. É Deus que fala. É Ele que muda. É Ele que cura. É Ele que liberta. É Ele que dá vitória. É Ele que dá vida. É Ele que exalta. É Ele que coloca nos lugares. É Ele que te levanta. É Ele que te liberta. É Ele que muda a tua vida nessa noite. Quem é as outras pessoas para dizer o que Deus tem que fazer ou deixar de fazer na tua vida? Quem é o diabo para dizer o que Deus vai fazer ou deixar de fazer na tua vida? Sai para lá, capeta. Então, olha, repreenda, em nome de Jesus, repreenda toda a ação do inimigo. Só quem recebe uma libertação sabe o quanto aquilo foi poderoso na sua vida. E naquele lugar onde ela chorou tantas vezes, depois de tanto tempo, ela tem uma experiência com Jesus. Naquele lugar em que ela não se afastou, ela não deixou de ir, apesar de todo o sofrimento, apesar da dor, apesar da sua condição, ela não deixou de estar na presença do Senhor. Ao que o diabo faz, o diabo traz coisas para nos oprimir, para nos entristecer, para nos fazer olhar para baixo. Ao que você faz, você continua participando, você continua louvando, você continua vindo na igreja, você continua sendo fiel no dízimo, você continua ajudando lá no teu grupo, você continua participando, mesmo sofrendo, mesmo lutando, mesmo ainda aprisionado por alguma coisa. Não deixe de participar. Diz aí para quem está do teu lado, mesmo de longe, não deixe de participar. A máscara não, faz assim com a mão, não deixe, faz assim com a mão. Não deixe de participar. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de participar do grupo. Não deixe, porque há um momento em que Deus vai estar lá, há um encontro marcado, e se você não estiver, e se essa mulher não estivesse aqui nesse dia, e se você não estivesse aqui hoje, aleluia. E apesar de que ela não conseguia se endireitar,
Vamos ficar em pé. E o Senhor Jesus está aqui nessa noite para tocar na tua vida, para agir e para fazer aquilo que Ele te prometeu. Feche os teus olhos e cante comigo. Se você soubesse, não só ouça. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Eu posso te dizer nessa noite, eu sei o que é passar por isso também. Eu sei o que é estar aprisionado, andar de cabeça baixa, ter cometido erros que me fizeram sentir-me envergonhado, e entrar na igreja de cabeça baixa e parece que não se sentindo digno, não se sentindo merecedor. Mas houve um momento que Deus tocou na minha vida e disse: você é filho. Você é filho, você é filho, não importa o que aconteceu, você é filho. Não há motivo para nós nos envergonhar de estar na presença do Senhor. Não há nenhum motivo para você deixar de entrar nesta igreja, num lugar onde tem um pastor, numa igreja, irmãos que amam você, que querem ver o teu bem. Não há motivo para você ter vergonha de andar de cabeça baixa. E talvez seja algo que ainda te obrigue. Nessa noite o Senhor te toca com todo o cuidado. Eu gostaria que alguém tocasse no teu coração ou tocasse no teu ombro. Toque no ombro de quem está do teu lado, com todo o cuidado, e sinta como se fosse Jesus te tocando. O Senhor toca nessa noite, toca e liberta, toca e traz vitória, toca e traz cura. Jesus toca e traz libertação. E nós oramos, Pai querido, em nome de Jesus estamos na Tua presença. E na presença do Senhor Jesus Cristo que está aqui nessa noite tocando as vidas, nós alegramos o nosso coração, Pai, porque não somos mais escravos, não estamos mais oprimidos, não andamos mais olhando para baixo, mas podemos olhar para cima, olhar para a nossa salvação que vem do alto, elevar os nossos olhos para o monte e dizer: de onde virá o meu socorro? E dizer: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus liberta nessa noite, traz cura, traz libertação, livra da escravidão, livra de todo jugo, de todo peso, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração.
pode sair agora. Nós encerramos esse culto em nome de Jesus. E você larga e deixa aí onde você está todo o peso, as algemas, as amarras são derrubadas em nome de Jesus. E você sai por aquela porta livre, liberto, olhando para Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah,